Estamos a caminho de mais um Papo é Pop. Quinta-feira é desse jeito. Quinta-feira o nosso programa, entre outras atrações, reservamos aqui uma boa parte dele pro Papo é Pop. Um bate-papo transitando as ruas, avenidas da nossa capital. Eu tô a caminho da nossa convidada e tenho certeza absoluta que você vai gostar do conteúdo do que será conversado. Por que eu tô dizendo isso? Porque essa nossa convidada aí, ela ocupa um cargo de extrema importância. E aonde você, a tua família, um conhecido, certamente já precisou e vai precisar. Eu não tô fazendo suspense não. É que eu quero encontrar boas palavras para que você, assim que a minha convidada entrar no automóvel, diz: ai, o papo tava fazendo suspense. Daqui a pouco você vai ter acesso à minha convidada. Ô Iago, o Iago é nosso editor, é the best. Você podia fazer aí um pequeno clipe com alguns dos convidados e convidadas que já passaram por esse quadro Papo é Pop. Mas não deixa muito não, cada participação, bem rapidinho, só pra amiga e o amigo em casa ver algumas das muitas pessoas que já sentaram aqui. Refresca a memória, Iago, mostra aí pra quem tá em casa. Como que deve ser esse homem? Porque você é essa pessoa motivada o tempo todo, você fala. E quando você começou a passar pela televisão, eu falei: ah, esse que é o pop. Esse baixinho aí. Quando a senhora tá dirigindo, o que a senhora gosta de ouvir? Eu gosto de sertanejo. Sertanejo? Pra mim é meu. É mesmo, né? Eu... Ô Michele, esse tempo todo aí, você nunca deixou o namorado, nunca saiu? eu... Já teve. Ai, meu Deus do céu. Já teve. Nós já fomos, embora somos baixinhos, mas nós já fomos criancinha. Baixinho não. Baixinho, eu tenho 1,78 m, cara. Você tem 1,78 m? Não vai falar de baixinho, não. Quiser colocar a mala aí pra você ficar mais à vontade. Não, Tu é gigante, né? Pode descer o banco. Fica à vontade aí, só não tira a roupa, tá, Arizona? Não, Deus me livre. Foi à vontade, eu vou dormir, porque eu sono. Esquerda ou direita? Esquerda. Ah, desde pequena até esquerda. Sempre à esquerda. Graças a Deus, fome a gente não passou, né? Sim, sim. Mas comi comida russa muitas vezes, né? Comida russa? É, roscovo. Inclusive Maria Isabel, um dia num comício desse aí, o político convidou o pessoal para comer uma Maria Isabel e a cozinheira Maria Isabel pregou num carreirão, falou: "Pai, me liga." Poxa, já recebemos aí muitos convidados, hein? Quantas quilometragens, né? Agora eu tô a caminho da nossa convidada que tá trabalhando. Rápidos segundos e ela já estará aqui. She's got it. Yeah, baby, she's got it. Well, I'm your Venus, I'm your fire, at your desire. Agora sim, nós vamos iniciar. Ó. Doutora. Bom dia. Pop dando trabalho pra senhora. Muito obrigado por aceitar, viu, doutora? Tudo bom, Paulo? Muito trabalho. Muito, só imagino. correria. Eu imagino. Até porque esse é o período em que a senhora e a equipe tem uma demanda maior, não é verdade? Com certeza, um período de grande demanda, grande procura. Ó, doutora, eu preciso iniciar dizendo que eu fico muito feliz da senhora ter aceito o convite, porque eu sei que 2 horinhas, 30 minutos fora do teu ambiente de trabalho nesse período faz uma falta. Faz Obrigado, viu, muita doutora? diferença. Mas obrigado da senhora aceitar aqui. Já teve a oportunidade de acompanhar esse quadro ou ainda não? Eu vi alguma coisa ontem à noite. Eu pedi para a equipe mandar para a assessoria da senhora um link, para que a senhora pudesse perceber que isso aqui é muito mais uma homenagem do que colocar a senhora numa situação onde eu vou perguntar algo e ele diz: não, pô, não é nada disso, tá, doutora? É para saber, saber um pouco da história da senhora, o caminho que trilhou para chegar até a função de juíza, que é a função que hoje a senhora ocupa, é isso? Sim, hoje eu sou magistrada há mais de 15 anos, fazer 16 anos já de magistratura do estado de Mato Grosso, e realmente sempre foi aquilo que eu sonhei, aquilo que eu tive como objetivo desde a infância. Eu ia perguntar isso. A senhora é cuiabana, doutora? Sou cuiabana, nascida e criada em Cuiabá. Sempre teve o desejo de ser um dia juíza? Sim, desde muito menina. Eu tenho assim, sempre por espelho, me vejo refletir na minha filha de 10 anos. Ela tem 10 anos e ela fala, você pergunta ela o que ela quer ser, ela diz: eu vou ser juíza. A senhora tem quantas filhas? Eu tenho 3 filhos. 3 meninas? Não, um menino no meio. Um menino e 2 meninas. Uma menina de 21, um menino de 17 e uma menina de 10.
Puxa, e a senhora vem de uma família de quantos irmãos, doutora? Como é que era a família da senhora? Só eu e meu irmão, somos em dois só. O teu pai e a tua mãe são vivos, doutora? Eu não tenho pai, eu sou filha de mãe solteira e é só a minha mãe mesmo. Sempre fui criada por minha mãe. Como é o nome dela? Edivanda. Seu cheirosa! Ela foi pai e mãe, é? Foi ela que criou e fui criada muito também pelos meus avós. Tua origem é humilde? Sim, meus avós meu avô era analfabeto, né? Ele conhecia dinheiro só. Mas ela era mestre de obras, era pedreira, foi a vida inteira, né? E a minha avó era do lar. Minha mãe foi manicure a vida inteira também. Então é possível alguém que vem de uma família humilde se tornar juíza? Com certeza. Eu digo sempre, nas entrevistas que eu falo, nas palestras que a gente dá, eu sempre digo que não só é possível, quanto é bastante provável. Quando você tem um sonho, acredita nesse sonho, acredita que Deus sonhou por você antes que você sonhasse, Ele já sonhou, e aí nesse aspecto eu te digo, tudo coopera para o bem. Aí a senhora passou no concurso para magistrado. Não é um concurso fácil, né, doutora? Eu fui, na verdade, funcionária do Tribunal de Justiça. Eu entrei no Tribunal de Justiça, eu tinha 16 anos, eu era menor de idade na época. Na época menor trabalhava, né? E eu entrei lá muito menina, eu me fiz ali em meio a tudo aquilo, e muito jovem também, eu já consegui cargo de diretora, de departamento, então eu trilhei sempre esses caminhos como servidora. Então, assim, eu honro muito o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, porque eu me fiz uma profissional ali dentro, muito nova. Por vontade e necessidade. Sim, porque tinha que trabalhar, né? Eu estava na escola técnica e os professores sempre ajudavam a gente. A senhora usou aquele uniforme? Usei, aquele cintinho. A senhora é casada e muito bem casada, né, doutora? Sou, graças a Deus. Eu tô dizendo assim de uma forma brincando mais séria, porque eu sou amigo do Coronel lá pelo Instagram e sempre acompanho. E sempre nos acompanhamos. E é um guerreiro e um trabalhador. Ele é um cara, assim, muito dedicado. E apaixonado. Ele ama a pela Gloriosa. Esposa. Ai, também. Eu vejo. Ainda ontem eu mostrava pra minha esposa, que eu dizia a ela que eu ia entrevistar a senhora, e dizia assim, ó, esse aqui é o esposo dela. Aí ela viu bastante foto. Falou, ó, tem bastante foto dele, tem que colocar a nossa aí também, viu? Hoje a senhora tá no TRE, né, doutora? Hoje eu estou acumulando o Juizado Especial Criminal da capital e o Tribunal Regional Eleitoral como juiz auxiliar da propaganda. Então a senhora já respondeu. Porque eu, numa outra ocasião, eu tive a oportunidade de entrevistar a senhora estava à frente... Da primeira vara de violência. E continua. Eu continuo, eu sou titular de lá. Eu só me afastei para poder atender ao TRE. Eu me refiro a ela, a primeira vara de violência... Doméstica e familiar contra a mulher. A senhora já viu muita Da coisa. capital, já. Olha só, doutora. A senhora tem um marido policial. A senhora juíza. Às vezes a senhora vai confidenciar a ele, porque coisas de marido e mulher, coisas que a senhora ouviu e se entristeceu, e acaba ouvindo dele uma situação talvez ainda pior. Sim, é comum. A gente tenta não absorver, né? Às vezes é impossível. Ele fala que eu até absorvo mais que ele, porque assim, às vezes eu chego muito chateada com um problema que eu presenciei, seja na vara de violência, seja no juizado criminal em razão da drogadição, né? No juizado criminal, a questão familiar é uma questão assim, muito preocupante, algo que a gente está constantemente se envolvendo e somos procurados pelas mães que estão numa situação de extrema dificuldade familiar, com o filho nas drogas, com o marido às vezes nas drogas, né? Então, por tudo isso, não tem como, às vezes, você não se envolver e não chegar em casa e falar, Verdade. Nossa, hoje aconteceu um fato que estou muito chateada, olha a situação de penúria de uma determinada família, e a gente acaba se envolvendo naquilo. Mas teve um certamente, ou alguns, que a senhora se abateu, tamanha crueldade, covardia, etc. e compartilhou com os seus quando voltou pra casa. Sim. Eu queria que a senhora compartilhasse com quem me assiste. A senhora lembra? Lembro. Talvez um dos casos mais assim, que nos chocou foi um caso de uma mãe que chegou pra nós. O caso dessa família chegou para nós por conta do suposto abuso sexual que 2 das filhas dela tinham sofrido. E no dia da audiência, nós conversando, eu fui ouvir as meninas, e sempre para ouvir as meninas a gente acaba primeiro, são crianças, né? Você vai primeiro, tenta entrar no mundinho deles para poder saber alguma coisa. Me permita uma outra pergunta, doutora. Mas o pai que tem lá 3 filhos, 2 filhos, e ele não paga a pensão, ele vai preso. E
E se ele ficar preso, por exemplo, 60 dias, 30 dias, doutora, onde é que ele vai conseguir o dinheiro que ele já não tem? Embora, óbvio, que esse é o mecanismo para que aquele pai irresponsável saiba das suas obrigações. Não deveria ser assim, né, doutora? Você fala da pensão alimentícia. Isso. Não pagamento da pensão alimentícia. Eu não tô defendendo não, tá, doutora? Que o cara não tem que pagar. Que fez filho no mundo tem que ser pai e sujeito homem. Mas ao mesmo tempo, tirar a liberdade dele vai resolver ele ter dinheiro para pagar? Olha, eu vou te falar, a prisão, de um modo geral, ela tem um caráter terapêutico bastante interessante. Terapêutico, doutora? Terapêutico, é. Mas como é que o O homem... sujeito muda. Porque tem homem que não paga a pensão. Ainda faz a seguinte promessa: não vou pagar, não adianta, eu não vou pagar. Aí ele já entra pela porta dizendo assim: eu tô desempregado. Como se esse estado dele mudasse a obrigação dele de alimentar o filho. Ele come, mas ele não dá pro filho. Você entendeu? A senhora não tá dando opinião, a senhora tá dando testemunho, né? Exatamente, eu tô falando do que acontece. Ninguém me contou essa história. Entendi. Então, é muito difícil você falar assim, não vai tirar uma condição. Agora, ele vai preso, ele paga. Mas como é Ele paga. Como é que ele vai pagar, doutor? Ele pede pro patrão pagar pra ele. Ele dá um jeito. Ele dá um jeito. E se ele ficar livre, ele não dá jeito? E se ele ficar livre, ele não dá jeito. A senhora tá Essa aqui é a certa. verdade. Você entendeu? O patrão muitas vezes vai lá e paga por ele e vai descontar não sei quanto porque precisa, porque ele é um bom... Porque ninguém tá dizendo que o pai que não paga pensão alimentícia, ele é um péssimo trabalhador. Não. É igual a história da violência doméstica. Por diversas vezes assim a gente ouvia, né? Agora já não mais com frequência. Mas o agressor tá lá, tá preso, e fala assim: eu não sei porque que eu tô preso, eu não matei, não roubei, eu bati na minha mulher. Como se fosse normal, né? Exatamente. Então, realmente você não tá preso por vadiagem. Realmente você não tá preso por assassinato, você não tá preso por lesão, você tá preso porque você ameaçou ou você realmente... Porque é um covardão fazer isso com mulher. Então é muito difícil você estabelecer e falar assim, não, porque a prisão não conserta ninguém, porque não sei o quê. Ué, e se nós não tivermos um meio coercitivo, um meio de verdadeiramente impor, nós conhecemos o brasileiro, nós conhecemos o nosso povo. Vamos colocar os pingos nos is. A senhora fica de frente numa audiência ali com muitos deles, né? Não, com todos eles. A senhora, principalmente, com todo respeito, vê bem a ausência do sistema, o que é que faz com o ser humano. A senhora vê, porque acaba colocando... A senhora quer que eu abaixe o ar, doutor? Não, tá bom? não, tá ok. A senhora acaba ficando de frente com alguém que pode colocar a culpa no sistema por ele ter levado aquela vida, né? Esse discurso, que é um discurso humanista, mas é um humanismo muito parcial, um humanismo voltado a cuidar do agressor, mas um humanismo que esquece da vítima, né? E que preconiza aí, que vem falar o tempo todo de um agressor, de um infrator, de um adolescente infrator, muitas vezes de um criminoso propriamente dito, sim. Como uma vítima da sociedade, uma vítima o tempo todo. Mas peraí, porque foi pobre, porque não teve... Mas tá diante de uma juíza que foi pobre, que foi tudo isso e não virou bandido, exatamente. Então eu sou uma pessoa que eu sempre digo, peraí, mas não é porque é pobre que é bandido? Pelo amor de Deus, eu conheço pessoas com baixo poder aquisitivo que são pessoas íntegras, corretíssimas. Não, e a senhora vivenciou isso, doutor? Exatamente, Com todo respeito. Eu vivi isso, meu avô, eu não conhecia uma pessoa mais íntegra do que meu avô. E vou dizer mais uma coisa aí, que é óbvio que é com todo respeito. Aquele que chegar na frente da senhora e dizer, porque é culpa, também meu pai era muito ausente. A senhora vai dizer assim, Nem pai eu tive. Eu posso dizer, eu digo, olha, uma vez um rapaz em Nobres, essa experiência também me é inesquecível, um menino problemático ao extremo, a mãezinha dele já assim não aguentava mais, e ele chegou pra mim assim, você sabe, desse jeito, desaforado, bravo, muito você desaforado. sabe o que é ter na certidão de nascimento pai desconhecido? Aí eu peguei e respondi. Desculpa o meu riso, doutora, mas poxa, ele não fazia ideia. Eu disse, sei. Você quer que eu pegue minha identidade? Você quer que eu pegue as minhas... vou te mostrar. Caramba. Eu sei o que é isso. Ai! Aí eu desarmei porque ele É ficou óbvio. tão sem graça. O meu sorriso foi isso. Ai, do tipo, você quer um tapa na cara ou isso aqui tá bom? Ele ficou tão sem graça, ele ficou tão sem pé, sem perna, sabe como a gente diz. Falei, não, a circunstância você pode ter nascido onde nasceu, você é o que você é. Agora a senhora acumula toda essa experiência e está acumulando agora o cargo no Tribunal Regional Eleitoral, é isso? Sim.
Esse é um período, doutora, onde a senhora e os colegas têm aí uma demanda maior. Qual é a função da senhora e de outros pares nesse momento de uma eleição? O que é que faz uma juíza eleitoral? É assim que se fala, doutora? Sim, uma juíza auxiliar como competência para propaganda eleitoral, ela faz a parte de fiscalização também, né, da propaganda eleitoral, o julgamento das denúncias que são feitas de irregularidade na propaganda eleitoral, somos nós que apreciamos. Temos o poder de polícia, que é aquele poder de mandar tirar, mandar arrancar, mandar cessar a conduta irregular. Entendi. Entendeu? Essas coisas a gente pode e deve fazer. Precisa ser provocado, alguém precisa provocar a justiça para que faça. Não, se eu estiver passando, por exemplo, e eu ver uma irregularidade, é óbvio que assim que eu chego, eu já posso pedir ao oficial de justiça, vai em tal lugar, tal endereço, porque é um poder de polícia. Já aconteceu, doutora? Você precisa citar quem é, tal, até porque não me interessa, já aconteceu? Não, nunca, assim, os políticos, na verdade, eles são muito bem assessorados, né? Eles conhecem a lei melhor que a gente, e essa que é a verdade. Sim, então, não, eu entendi o que você quis dizer. O que passa disso, muitas vezes, é uma burla, uma tentativa de se colou, se não colou, eu mando tirar, entendeu? É mais ou menos assim que funciona, porque eles conhecem a lei, não precisam nem de explicação acerca dela. Eu não vou entrar jamais em nenhuma questão individual, partidária ou política com a senhora, porque eu não trouxe aqui para isso. Claro. Mas eu preciso extrair a inteligência que a senhora tem nesse cargo aí. Nós precisamos, o eleitor precisa participar e não se afugentar da política. A senhora concorda? Olha, a política, eu sempre digo assim, ela tá em tudo na nossa vida. Eu não posso abrir minha boca e dizer assim, eu não gosto de política, eu não faço parte disso. Olha, infelizmente, a política vai estar entranhada no seu dia a dia. É nas suas escolhas, é nos impostos que você vai pagar, é nas suas escolhas de governantes municipais, estaduais, principalmente naqueles que vão fazer as leis que você vai cumprir, que você vai ter que submeter. Vai sofrer as consequências. Então, exatamente, você vai ter que se submeter a uma legislatura, uma lei que é feita por quem? Mas a percepção da senhora é que parte da população está enojada com a política e quer distância? E por quê? Sim, isso ocorre. Por quê? Não vamos ser assim. Eu acredito assim que por diversas décadas, por anos, por né, centenas de anos talvez, décadas e décadas, as pessoas subestimaram muito o eleitor. Subestimaram aquele eleitor que conhecia, subestimaram a capacidade do eleitor de discernir, entendeu? O que é certo, o que é errado, vivendo uma política de ilusão, uma política de frases feitas. Cheio de metáforas, né, doutora? Isso, frases feitas mesmo. Vamos falar o que ele gosta, vamos fazer o que o eleitor gosta, dar beijinho na criança. Frases de efeitos, e dar abraço, né? Isso, dar beijinho na criança, beijinho na vovó, abraço no irmão e tapinha no ombro. Por muitos anos isso aconteceu. Então hoje o povo tem uma outra visão. O povo o eleitor... consegue ter essa percepção? Sim, isso está mudando diariamente. Poxa, está mudando, já mudou muito. Que bom. Muito. Então eu ia perguntar agora para a senhora, qual é, para a senhora que está me assistindo, para o senhor que está me assistindo, qual é o perfil de candidato que ele ou ela deve escolher, que a senhora, com a experiência, julga ser importante? Qual é? Eu não sei se eu elucidei bem a pergunta, mas... Eu entendi. Entendeu? Então, talvez eu queira respondê-la, que talvez de uma forma diferente, mas... Fica à vontade, fica à vontade. Fica à vontade. Sem nem de longe interferir em qualquer escolha do eleitor. Mas eu penso que... Qual é o nosso caminho? Agora nós vamos começar aí com horário gratuito. O horário gratuito é um horário onde você passa a conhecer muito mais claramente o seu candidato. Tanto a questão da rádio e da TV. Concordo. Porque o panfleto não fala, né? A placa não fala, certo. O cabo eleitoral balançando o negócio lá não fala, o santinho não fala. Tem razão. Mas ali, quando você passa a conhecer, e todos nós somos pessoas extremamente preparadas, vividas, entender, né? Vividas muitas vezes, para entender que aquele discurso é, na verdade, um discurso fora de uma realidade, né? Que não vai virar.
Nós lembrando, sempre procurando lembrar que são o tempo que a pessoa vai exercer aquele mandato, se eleita for, né? Aquilo depende só dela fazer. Sejamos críticos. Às vezes a pessoa está prometendo uma coisa que, do ponto de vista técnico, é impossível que ela faça, porque ela não vai fazer sozinha. Depende dela. O eleitor tem que assistir o horário eleitoral. Ele tem que assistir, ele tem que conhecer, ele tem que saber se aquilo que está sendo dito é algo viável, é algo provável, é algo consumável, entendeu? Ou se na verdade não passa de uma promessa que para inglês ver. Entendi. E também conhecer o seu candidato. Os candidatos que estão aí são pessoas que têm uma vida pública. Já estão há algum tempo nela, né? Exatamente. Elas têm uma vida pública. Será possível que eu não conheço a vida pública dessa pessoa? Será possível que eu não conheço como que ela é? Sabe aquela pessoa que durante a política aperta a sua mão, dá abracinho no ombro, mas que durante o mandato que ele já exerceu mal olhou na sua cara? Porque E aí, como é que fica? Eu dou um exemplo, doutor, assim, ó. Pessoas públicas têm que ser pessoas acessíveis. Se Senão, não for acessível, já começa por aí. nós estamos em 2014, daqui a alguns anos a senhora quer estar aonde, fazendo o quê? O que é que a senhora planeja da vida e pede a Deus para dar saúde para que a senhora possa vivenciar? Eu quero ser ministra do meu país. Uau! Eu vou ser ministra do meu país. Óbvio que vai, e eu vou dizer, eu entrevistei ela. Jura, Eu vou doutora? ser, em nome de Jesus eu vou ser. Doutora, eu arrepiei aí, hein? Eu quero. Esse desejo nasceu no coração de Deus, eu tenho certeza. Primeiro do que no meu. E a senhora, obviamente, se prepara e estuda um monte para isso. Doutora, obrigado. Tô chegando aqui no TRE. São 11 horas e 1 minuto. Assim que a senhora descer do carro, o que é que tem de obrigação pela frente ainda? Passar e ver os liminares, os pedidos liminares de hoje. É muita coisa. Ai, ai, ai. Mas eu te agradeço pela oportunidade. Foi isso. um papo excelente. Estou sempre à disposição. Obrigada mesmo por essa proximidade com as pessoas, que é muito interessante. As pessoas passam a conhecer a gente muito melhor. Doutora, Obrigada, excelente dia, Tudo tá? de bom, Dê um tá? abraço Deus no abençoe. Coronel Alexandre. Dou sim, Tá bom? brigadão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Este foi o Papo é Pop. She's got it.